Olha, eu vou falar aqui com o Semenzato, que é um cara que está em várias empresas, tem sócios, que eu sei que ele tem alguns sócios. São mais de 50 só. 50 empresas, tem vários sócios, deve ter mais de 50 sócios, ó, deixa eu anotar aqui, ó, 50. Ó, ele tem 50, ela tem 16, ele tem 29, ele tem 6. Então aqui tem sócio a dar com pau. Só que ele tem uma coisinha chamada franqueado, que é um quase sócio. É isso, é um pseudo-sócio. Ele tá ali. Às vezes ele se acha mais sócio até do que verdadeiramente é. Não, às vezes ele te acha teu patrão. É diferente. Na maioria das vezes. E como é que você escolhe sócio? Você que está em 50 empresas, como é que você escolhe? Eu quero colocar se você me permite, fica à vontade. Colocar uma pitadinha, descer um pouquinho pro chão da fábrica, porque é para falar um pouco com esse empreendedor que está começando e ele deve estar se perguntando assim, ouvindo agora, mas espera aí, é bom ter sócio ou é ruim ter sócio? Então, assim, esse é um passo atrás, boa. Estou tentando dar só para a gente conseguir falar com esse pequeno empreendedor, isso. tá? E quando eu olho para esse pequeno empreendedor, que eu fui um dia, né, e que eu trabalho diretamente com eles hoje, quando na sua primeira franquia, eu olho para a minha primeira fase do Semenzato como empreendedor. Eu fui buscar 4 sócios. Não me pergunte qual foi o critério que eu utilizei. Provavelmente foi o critério da proximidade, foi o critério da oportunidade. É um gerente de banco que estava se aposentando, eu sabia que ele tinha uma veia comercial, ele tinha um pouco de dinheiro. Foi minha primeira sociedade. Então você está sendo escolhido para ser meu sócio em São José do Rio Preto. Fui buscar outro sócio em Bauru, você vai ser meu sócio em Bauru. Você em Marília e você em Araçatuba. E fechei a rota no entorno de Lins. Foi assim que eu comecei. Deu muito certo. Eu não tive litígio com nenhum deles, crescemos e chegou um belo dia que o Plano Real derrubou nossas 16 escolas próprias, então o começo de unidades próprias, em 4 sócios. Eu fui para o modelo Master Franquia e nasce a franquia. Em 1995 eu entro para o mundo do franchising como necessidade, não por planejamento de novo. Olha que interessante. Não foi planejado, eu caio de paraquedas no mundo porque foi a salvação. Ou eu fecharia 16 próprias e o franchise me salvou e viraram 16 franquias. Então aí eu ganhei um pseudo 16 sócios, mas eram franqueados, não é uma relação societária. Nesse momento, por falta de capital, e eu precisava crescer, mas vinha de uma pseudo falência absoluta ali do Plano Real, eu contrato, eu outorgo 26 Masters franquias dentro do Brasil. Eu fatiei o Brasil em 26 pedaços e cada um deles aportou um capital como sócio e sempre com um perfil muito vendedor, porque eu precisava dele no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para ele fazer o negócio crescer rápido, foi o meu primeiro negócio, e num modelo quase que societário, porque o master franqueado, ele tem poderes, ele cuida do território, ele manda no território, ele desenvolve um território. Então eu poderia chamá-lo de sócio. Não literalmente um sócio, né? E na terceira etapa, que eu vou chamar da etapa de hoje, é a etapa que eu tenho, então, o Private Equity, em que eu tenho alguns sócios investidores, mas que não opinam no negócio, e eu tenho 50 sócios que são os sócios fundadores, são os sócios que detêm o know-how e o expertise de cada negócio, e eu acabo sendo o único sócio em todos eles com a estratégia, a liderança, e o visionário, que realmente faz 1 mais 1 virar 5 após a aquisição. Óbvio que esse é o objetivo sempre, e nem sempre, né, com humildade, a gente tem que dizer que a gente não acerta todas, mas que a gente tem acertado a maioria. E quando eu olho para esses 50 sócios, eu olho para 30 anos atrás e eu vejo que o modelo que eu comecei, eu continuo com ele exatamente hoje, apenas num processo evolutivo. E para quem começa, então, é empírico ganhar um sócio, talvez pela oportunidade. Mas hoje eu busco, no olhar desse sócio, que ele tenha os atributos, que ele tenha, no mínimo, a reputação que eu trago, né, nessa sociedade. Ou seja, se ele não for minimamente parecido com os meus valores, atributos, minha forma de gerir negócio, de me relacionar com o mercado e com as pessoas, ele não serve para ser meu sócio. Então essa régua subiu muito ao longo do tempo, com a minha maturidade. Acho que esse é um exemplo que a gente pode deixar
para o pequeno empreendedor que no começo não dá para ele ser muito absurdamente seletivo, mas que na linha do tempo, se ele crescer, ele vai ter que se tornar muito seletivo, porque o problema que eu poderia ter lá no começo me custaria talvez zero. Não tinha reputação e não tinha dinheiro. Um problema eventual que eu tiver societário hoje, ele pode acabar com o meu patrimônio, pode acabar com a minha reputação. Então hoje eu tenho que ser muito seletivo em quem vai ser meu sócio. Eu fiquei um pouquinho curioso aqui da sua história, Simezar. Aparentemente vai desviar um pouquinho do nosso assunto, mas no final a gente tem um link aqui que eu vou querer fechar. Tá. Você falou que quando entrou o Plano Real em 1995... 94 foi o RV, né, que entrou ali, 94 o RV, que já era o Plano Real. Você teve dificuldades na sua operação e você acabou migrando para a franquia. Eu fiquei curioso porque eu abri a minha primeira empresa em 1995. Então, no fundo, eu fui uma empresa nativa do Plano Real. Sim. Não tive a migração do que era antes e o que virou depois. Perfeito. Então, sendo nativa do Plano Real, eu não tive essa dificuldade que você teve. Eu fiquei curioso. O que na virada daquele cruzeiro, sei lá o que a gente vivia, cruzeiro novo, para o Plano Real, onde zerou a inflação e o dólar ficou 1 para 1. Deflação. Teve deflação. Onde é que foi que chocou com o teu modelo? Faturamento em deflação, em queda. A tal da tablita foi instituída e todos os contratos com venda a prazo para mais de 12 meses, eles eram obrigados a serem deflacionados. Tinha até uma tabelinha que cada dia o dinheiro caía da parcela. Você vê que tinha um depar aí, né? Tablita. Tablita. Você falou de dólar 1 para 1, o dólar chegou a valer menos do que o real. Exatamente. Você comprava com 89 centavos, você comprava um dólar. Bons tempos. Mas olha, Flávio, para complementar, contratos em dólar com os bancos, alavancagem plena. Então, se eu tinha, hipoteticamente, 5 bilhões de EBITDA ou de lucro, devia ter 10 de alavancagem. Que, para esse momento, contratos em dólar se tornou impagável, inviável. Isso. E aí, olhei para o mundo e falei, bom, ou eu vou voltar a ser programador, vou voltar a ser professor... E aparece franchise. E fecha o negócio. E aí, o consultor fala assim, você já ouviu falar em franquia? Eu falei, mas o que é franquia? Eu não tinha ideia do que era. Aqueles seus sócios se tornaram franqueados? Aqueles sócios viraram franquia no dia seguinte. Bom, franqueados. Viraram franqueados. Viraram franqueados. E muito feliz, foi uma conversão, porque eles iam morrer junto comigo. Claro. Então, no momento que eu trago a solução da franquia, eu era o detentor da marca, perfeito, eu liderava em todas as 16 com mais de 50%. Então, eu obviamente, não vou falar obriguei, mas eu liderei o processo e falei, vamos se salvar e seja franqueado que você vai ser feliz. E aí ele assim comprou a tua parte? Ficaram com as 4 unidades, né, como franqueado, né, com participação, e os sócios, obviamente eles aportaram dinheiro nisso, comprando computadores, e 5 anos para pagar essa dívida, tá? Porque era impagável de imediato. As 16 escolas não valeriam o dinheiro de fazer a quitação daquele passivo. Foram 5 anos trabalhando para pagar esse passado aí.